Então, o tema, né, que me foi dado aí, sugerido, eu também fiz uma sugestão, né, quando fui convidada por vocês, é sobre calagem e adubação em sistemas de integração lavoura-pecuária. Essa temática, na verdade, eu trabalho desde os meus 17 anos, quando eu estava no segundo semestre da agronomia, quando eu entrei na Bolsa de Iniciação Científica, que eu já entrei na área, né, da fertilidade, que depois eu segui, fui orientada pelo professor Ibanor Anguinoni, que ontem também foi citado pela Fabiane, naquele artigo magnífico lá que eles escreveram, que eu vou citar também hoje um pouco na palestra. Então já é algo que a gente vem, não só eu, né? Aqui eu até botei que eu que estou aqui como líder, vamos dizer, dessa palestra, mas é um grupo muito grande envolvido desde o ano de 2001, né? Uma parceria aí que nasceu do Departamento de Solos aqui da URGS com o Departamento de Plantas Forrageiras, que começou a investigar, olhando mais para o solo, e especificamente para a fertilidade do solo, né? Nesses sistemas de integração lavoura-pecuária. E depois, enfim, isso se expandiu, né? Eu tive a oportunidade de conviver também com pós-graduandos na época, que hoje são professores aí também no Cerrado. Então, hoje a gente tem um grupo bastante multi-interdisciplinar trabalhando com os sistemas de integração lavoura-pecuária nessa temática da calagem e adubação. E o que eu pretendo trazer aqui para vocês hoje é um resumo de alguns resultados que eu julguei importante, né, de divulgar, mas que a gente vem tendo aqui no Sul, mas que tem uma plena aplicabilidade em qualquer lugar do Brasil, dada, né, as devidas condições edafoclimáticas diferentes que vão nos levar a pensar os processos um pouco de forma diferente. Tá? Então, os principais aqui exemplos, né, de resultados de publicações que eu vou trazer para vocês são aqui do Sul, mas depois, inclusive, nas perguntas, nos questionamentos, eu vou deixar meu contato também para quem tiver interesse no final. A gente pode falar para evoluir isso um pouco mais falando em clima tropical, né? Porque aqui eu vou falar muito mais do clima subtropical aqui da nossa região sul. Então, para começar, eu sempre gosto de desmistificar, né, um pouco o título, né, para definir, todo mundo está falando a mesma língua, vamos dizer, os mesmos conceitos, né? Em primeiro lugar, calagem e adubação. O que é calagem e adubação? Basicamente, duas práticas que a gente faz, né, visando corrigir a acidez do solo, que é a calagem, e visando adicionar nutrientes no solo, que seria a adubação. Mas, geralmente, a gente faz isso na prática, né, os profissionais das ciências agrárias, respondendo a essas 4 perguntas, né, o manejo da calagem e da adubação. Devo aplicar? Quanto que tem que aplicar? Como tem que aplicar? E quando aplicar? Que está compilado nesses nossos, né, valiosos materiais aqui o manual aqui do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Cerrado, São Paulo, eu poderia colocar outros, ontem o Milton falou de Minas Gerais também, que eu não trouxe aqui, mas enfim, nesses nossas referências, né, nesses nossos manuais para fazer o manejo da calagem e da adubação. E, basicamente, dentro desses manuais, então, a gente tem, né, várias respostas para essas diferentes perguntas que devem ser respondidas para se tratar, por exemplo, do manejo da calagem, mas, de fato, a resposta a essas perguntas, ela depende, né, como tudo. A gente sempre, a resposta universal sempre é o depende, né? Porque a calagem, a gente pode dividir ela em 2 etapas. O que eu vou chamar aqui, então, de uma calagem de implantação, em que é para, né, quando a gente está implantando áreas de plantio direto ou abrindo novas áreas de cultivo, geralmente, então, incorporando esse calcário para corrigir o perfil do solo e com altas doses. E uma segunda etapa desse manejo da calagem, que é uma calagem de manutenção, com o sistema plantio direto, de manejo de conservacionista já implantado, em que as doses vão ser bem menores, com esse calcário aplicado em superfície, basicamente visando repor o cálcio e o magnésio, como se fosse uma adubação de cálcio e magnésio. Tá? Porque, né, a fitotoxicidade do alumínio diminui no plantio direto, a gente vai falar um pouquinho disso depois também com alguns dados, devido ao acúmulo de matéria orgânica. E, basicamente, então, essa calagem de implantação não é sobre o que eu vou falar aqui hoje. Essa calagem de implantação é o que está nos manuais. Eu quero discutir com vocês um pouquinho de como a gente pode olhar diferente nos sistemas integrados para a calagem de manutenção. Tá?
E o mesmo vale para adubação, gente, tá? Quando a gente fala de manejo da adubação também, lá dentro dos manuais, né, essas 4 perguntas, a gente vai ter várias respostas, dependendo do nutriente, dependendo da cultura, enfim. Mas, de fato, o manejo da adubação a gente também poderia dividir em 3 etapas, né? Então, a resposta a essas perguntas vai depender de qual etapa do manejo da adubação que a gente está. A gente está naquela primeira etapa que a gente ainda tem doses corretivas, né? Quando o solo ainda tem fome. O Milton apresentou isso para vocês ontem. Eu vou passar rapidamente toda a filosofia envolvida por trás, né? Nessas doses corretivas de quando a gente ainda está construindo a fertilidade do solo. E depois, isso é o que está nos manuais também, eu não vou falar sobre isso, isso aqui é quando a gente está construindo fertilidade. Então, não é sobre esse tipo de adubação que eu vou estar falando com vocês, mas sim sobre a adubação de manutenção, que aqui tem algumas das características, né? E a adubação de reposição, que ambas vão acontecer quando a gente já está com o solo aqui, ó, acima do teor crítico, que é quando a gente atinge 90% do rendimento relativo. Aqui é um exemplo de um evento que eu puxei o slide que era da soja, mas isso vale para qualquer cultura, tá? Não só para soja, qualquer cultura. Então, aqui, quando a gente está abaixo do teor crítico, esse solo, então, ainda tem fome, boa parte da dose do fertilizante que a gente vai aplicar é para o solo, né? Para a gente encher essa caixa do solo, porque ele ainda tem essa fome, está competindo com a planta, ele ainda funciona como um dreno de nutrientes e não como fonte. E quando a gente chega nesse valor aqui, acima do teor crítico, atingimos a faixa de suficiência, que a gente passa, então, para a adubação de manutenção e de reposição, que já visa bem mais a planta com doses menores, né? Então, a de manutenção, a gente ainda coloca alguma porcentagem ali com previsão de possíveis perdas que podem ocorrer, e a de reposição é basicamente repor o que a planta que está sendo cultivada está exportando, está tirando, né, do solo, tá? Então, quando eu falar aqui para vocês de calagem, adubação e sistemas de integração lavoura-pecuária, eu estou falando de calagem de manutenção e adubação de manutenção ou de reposição. E vou falar disso dentro dos sistemas integrados, a integração lavoura-pecuária. O que é a integração lavoura-pecuária? São sistemas produtivos que vão alternar numa mesma área culturas destinadas à produção vegetal, sobretudo grãos. Hoje a gente vai falar basicamente de lavouras de grãos, e pastagens destinadas à alimentação animal, com vistas a explorar sinergismos e propriedades emergentes. Ou seja, é a gente pensar no manejo da calagem e adubação, pensando o que está acontecendo naquele solo de forma temporal. O que veio antes do que eu quero adubar? O que vai vir depois? Como que isso se relaciona e como eu posso explorar essas relações de forma que a gente aumente a eficiência de uso dos nutrientes e dos insumos ligados à fertilidade do solo, calcário e adubo, tá? Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. E, na verdade, essa questão da gente olhar o que veio antes para definir manejo de calagem e adubação não é algo novo, né? A gente tem aqui no Sul a nossa definição da dose de nitrogênio para milho, por exemplo, tem lá na tabela de interpretação, de definição da dose, qual o teor de matéria orgânica do solo e qual cultura que veio antes desse milho. Se é uma leguminosa, a gente diminui a dose de nitrogênio. Se é uma gramínea, a gente aumenta, né? Além de todas as outras observações que tem aqui. Então, é um pouco isso, um pouco da gente olhar para o todo e não só para uma cultura específica para entender o ciclo dos nutrientes e aí tomar a nossa decisão. Isso também já foi mostrado ontem, né, pelo professor Milton, nesse mesmo gráfico, que é um gráfico que eu sou muito fã, eu mostro ele sempre que possível, porque para mim ele traduz muita coisa do que hoje está sendo muito atual em fertilidade do solo, que é essa resposta da soja, né, então a resposta em produtividade de grãos da soja, relacionada com o fósforo disponível no solo, então o que estava no laudo de análise do solo antes da gente semear essa soja, e que a gente vê que para a gente produzir 3 toneladas de grãos de soja, esse gráfico consta lá no Manual do Cerrado, né? Num sistema em que a gente tem soja com pousio, o
que está acontecendo naquele solo? É soja e pousio? O teor crítico para a gente produzir, o quanto a gente precisa aparecer lá no laudo de análise do solo para a gente produzir 3 toneladas de grãos de soja é 6 miligramas por decímetro cúbico. Mas se eu faço exatamente a mesma coisa, só mudo e coloco uma braquiária no lugar desse pousio, então coloco ali uma planta cultivada com pastejo, isso vai para metade. O teor crítico cai pela metade. E isso muda completamente a nossa interpretação do básico lá, que é no laudo de análise do solo. Então, é sobre um pouquinho disso aqui que eu quero falar com vocês, como esse manejo que a gente faz temporalmente, né? Como essas culturas, essa pecuária, essa lavoura se arranjando no espaço, no tempo, influencia essa nossa tomada de decisão na fertilidade do solo. E por que isso acontece, né, pessoal? Porque no momento que a gente coloca outra planta aqui, não pousio, né, sem nada, essa planta está atuando como uma outra fonte de nutrientes. É o que muitas pessoas chamam da adubação verde. Essa planta vai entrar em decomposição, vai começar a liberar os nutrientes que vão se somar à liberação de nutrientes do solo e do adubo que a gente coloca. Então, eu tenho mais uma contribuição nesse fornecimento de nutrientes para a minha cultura-alvo, que é a soja. A gente mediu um pouquinho disso nos nossos experimentos de integração lavoura-pecuária aqui no Sul, só para vocês terem noção, números médios e gerais, né? O quanto que circula de nitrogênio, fósforo e potássio numa pastagem hibernal. Aqui a gente está falando de aveia e azevém, que são as duas principais pastagens de inverno que a gente usa aqui no sul do Brasil. Então, quantidades altíssimas que a pastagem absorve e depois vai aos poucos liberando para a lavoura em sucessão. O mesmo acontece com esterco, são quantidades bem menores, mas que devem ser levadas em conta também, né? Isso aqui com animais em pastejo, 2 a 3 animais para recria terminação por hectare. Tá? E a lavoura de soja, que no caso poderia ser outra lavoura, que o nosso experimento era soja, também circulando essas altas quantidades. Então, vocês aí que trabalham, né, com manejo de adubação, que fazem a recomendação, altas doses, né? São altas quantidades de nutrientes que estão circulando. A gente não pode simplesmente não levar isso em conta. Isso aqui está acontecendo. Tanto por questões técnicas, né, de resposta agronômica, que a gente vai esperar resposta diferente, quanto por questão econômica. Se a gente não levar isso em conta, é mais ou menos, eu fiz um cálculo aqui por cima, uma pesquisa rápida do preço dos adubos nesses últimos tempos, mas isso aqui dá quase R$4.000 por hectare em equivalente de adubo nitrogenado, fosfatado e potássio que está circulando. E a gente tem que se apegar a isso, né, como eu disse, não por critérios técnicos, pelo amor de Deus, por critérios econômicos, né? É muito dinheiro que a gente pode poupar se souber interpretar isso da forma adequada, e para isso que a gente está trabalhando na pesquisa. Tudo isso, então, vem num contexto que a professora Fabiane já mostrou ontem nesse artigo que foi conduzido por ela e pelo professor Ibanor. E aí a questão, pessoal, é que a maioria das nossas recomendações de calagem e adubação, né, elas foram construídas até aqui. Então, hoje a gente ainda não evoluiu o nosso sistema de recomendação de calagem e adubação para esses sistemas mais complexos, que a gente tem esses fluxos multifuncionais acontecendo. E aí as coisas começam a mudar. A gente não pode mais usar essa mesma interpretação mais simples, né, que a gente tem ali até o sistema plantio direto, para quando a gente começa a colocar mais complexidade, por exemplo, com a integração lavoura-pecuária. Então, tudo isso é devido, a Fabiane falou ontem muito bem na questão da adição de matéria e energia, acúmulo de matéria orgânica no solo, hoje, né, é o que a gente deve buscar em todos os nossos sistemas produtivos, né, a resposta a esse dilema que todos nós estamos enfrentando e vamos continuar enfrentando, tá? E, inclusive, já estamos vendo dados de que as plantas também respondem a isso, né? Então, dados aí de agricultura de precisão, mostrando que onde a gente tem alto acúmulo de matéria orgânica no solo, bate com dados de onde a gente tem as maiores produtividades das nossas lavouras. E como que a gente vai acumular matéria orgânica no solo? Não existe espécies vegetais melhores para a produção de massa e acúmulo de matéria orgânica no solo do que as pastagens. Então,
aqui trago 2 citações da FAO, né, que falam um pouco disso, essa questão do carbono do solo, como a pastagem sendo essa regeneração do carbono, dessa adição de carbono. 2 publicações da FAO também sobre combatendo as mudanças climáticas através da pecuária, por causa das pastagens, é uma pecuária a pasto, e desafios e oportunidades para o sequestro de carbono em sistemas pastoris, um relatório técnico sobre o manejo de pastagens e a mitigação das mudanças climáticas. Por que as pastagens são tão importantes e aí a pecuária é uma grande aliada da lavoura para construir esse solo com alta matéria orgânica, com acúmulo, né, com saldo positivo de carbono, sequestro de carbono? Muito da explicação está na parte das plantas que a gente não enxerga, né? Na metade escondida, que a gente diz das plantas. Cerca de 50% a 80% do que a gente enxerga de crescimento de uma planta forrageira para cima do solo, ela está crescendo para baixo também. São das espécies que mais investem, vamos falar assim, em raízes, né? Muito mais que as plantas de lavoura e muito mais que as plantas arbóreas, até mesmo, tá? E se a gente for fazer um esquema, né, eu sempre brinco, vamos supor que tem aqui uma pastagem ou uma planta de cobertura, dependendo do uso, homogênea, vamos botar uma cerca no meio, numa metade nós vamos colocar pecuária, nós vamos colocar gado, e na outra não. O que acontece de diferente? Tá? E que a gente não enxerga? Essa planta aqui, né, que não tem esse estresse benéfico da herbivoria, e aí isso tem que ser feito não rapando o pasto, não é a minha área de atuação, eu não vou entrar nisso, mas quem tiver interesse a gente pode falar depois, né, das alturas ótimas de manejo de cada espécie forrageira que devem ser respeitadas para ter todos esses benefícios que eu vou mostrar para vocês. Tá? Então aqui essa planta está crescendo sem estresse, né, e vai colocar folha na fase vegetativa, vai chegar no período reprodutivo, vai gerar semente e vai acabar seu ciclo. Enquanto aqui essa planta está crescendo com estresse de herbivoria. Então ela está lá crescendo belamente, vem um animal do seu bocado e consome aí 40%, 50% da sua área fotossinteticamente ativa ali das plantas. O que essa planta vai ter que fazer? Ela quer crescer, chegar no estágio reprodutivo, gerar sementes, deixar descendentes, ela vai ter que, para isso, já que teve alguém que foi lá e consumiu parte desse aparato fotossintético dela, buscar mais recursos do meio. Nesse buscar mais recursos do meio, água e nutrientes, ela vai perfilhar e enraizar mais. E é isso que a gente não enxerga. É esse o grande benefício dos animais em pastejo e da pecuária. Isso acontece num processo, né, contínuo, e no final do ciclo dessas espécies forrageiras, o que a gente vai enxergar é isso aqui. Depois eu vou mostrar uma foto do experimento, que é exatamente esse retrato que a gente tem no final do ciclo, em que aqui as plantas já entraram em senescência, a gente tem aquele monte de palhada na superfície, mas abaixo da superfície do solo quase não cresceu raiz, porque essa planta não foi estimulada a ter um crescimento contínuo como aqui. E aqui o que a gente vai observar é menos palhada, afinal a gente tem animais consumindo aquela parte aérea, mas ainda verde, a planta se mantém viva por mais tempo, isso é extremamente importante pensando em ciclagem de nutrientes, e muito mais raízes no perfil do solo. Isso tudo que eu estou mostrando para vocês foi um grande aprendizado que a gente teve nesse experimento, né, que a gente publicou em 2015. Esse livro, se vocês botarem esse título no Google, vocês acham um PDF que tem vários resultados de várias áreas e não só de solos. Tá? E essa análise a gente fez nesse experimento, né, que a gente coletou raízes com uma placa de pregos. Na área com pastejo, a gente encontrou 3 vezes mais raízes do que na área sem pastejo, numa análise aí até 20 centímetros de profundidade. Obviamente, isso vai se refletir em maior matéria orgânica do solo. Aqui uma foto do mesmo experimento, aqui que a gente tinha cerca elétrica, ó, bem aqui. Isso aqui foi tirado depois porque ia passar a semeadora, isso aqui é o final do ciclo de pastejo de inverno. Essa área estava sob pastejo, as plantas ainda verdes, e essa área não estava sob pastejo, não teve nenhuma dessecação aqui. Isso aqui é como as plantas estavam devido a ter o pastejo e não ter. Tá?
Isso também se reflete numa produção total de matéria seca da parte aérea maior. Em média, a gente tem aí 2 toneladas de matéria seca sendo produzidas a mais aqui. No total, a gente faz isso com gaiolas de exclusão. É claro que não é no momento, mas no total essa planta produz bem mais. E isso também vai se refletir numa maior produção de raízes, que é o que a gente viu anteriormente. E reflexos na matéria orgânica do solo. E outro experimento que também a gente aprendeu bastante aqui no Rio Grande do Sul, para nós é muito importante a questão das terras baixas, pelo cultivo de arroz irrigado, né? Boa parte da produção nacional de arroz sai da metade sul aqui do Rio Grande do Sul, que é esse contexto aqui. A gente também teve a publicação desse livro, com 5 anos de pesquisa. Nessa área, a gente encontrou aí 6 a 8 toneladas de matéria seca de raiz nas pastagens hibernais, apenas até 10 centímetros de profundidade. E o resultado disso foi em que 2 anos a gente conseguiu, isso aqui é um mapa de agricultura de precisão da área do experimento, aumentar em 0,5% de matéria orgânica no solo. Tá? Chegando aí a gente ter áreas que já chegam perto dos 2,7%, áreas bem representativas, que lá 2 anos antes a gente tinha só uma manchinha. Né? Isso aqui é tudo papel da pastagem de uma pecuária bem manejada e bem adubada. Tá? E aí, se a gente for ver, bom, falando em integração lavoura-pecuária, que é o foco aqui da minha apresentação para vocês, onde que está, qual é a representatividade que tem, né, dos diferentes estados e dos manuais de calagem e adubação que governam esse manejo da fertilidade do solo nesses estados. A gente tem aproximadamente 2/3 da nossa área de integração lavoura-pecuária no Brasil nesses 4 manuais aqui, com destaque para a região do Cerrado e para Rio Grande do Sul e Santa Catarina, com 40%, 20%. Tá? E o que esses manuais estão falando sobre manejo de calagem, adubação e integração lavoura-pecuária? Praticamente nada. Então, eu vou focar, não vou falar. O Paraná é o manual mais recente, né? Ele, atualizado mais recentemente, ele é o que mais fala ainda. Aqui, pensando em calagem, aqui Rio Grande do Sul e Santa Catarina tem lá, numa página específica, que fala se é integrado, segue a recomendação de grãos, de uma forma totalmente arbitrária, né? E na do Cerrado ainda diz que a pastagem é menos exigente, então é 30% de saturação por base. A pastagem não precisa de uma saturação por base maior do que isso. E na adubação, o que se fala? Também o nosso manual aqui do SOA, se integrado, compatibiliza, mas não fala nada além disso, é meio que te vira, compatibiliza a necessidade. E aqui no do Cerrado, a maioria dos exemplos de adubação são com grãos, com destaque para a integração na recuperação do fósforo aplicado, que é aquele gráfico que eu mostrei para vocês no início da apresentação. Então, a gente não tem praticamente nada de recomendação específica para quando a gente tem a integração de grãos com forrageiras hoje nos nossos manuais. Tá? E o que a gente está aprendendo? Agora eu vou mostrar um pouquinho para você sobre isso. O que muda, afinal, nesse manejo da fertilidade, a calagem e a adubação, comparativamente a quando a gente tem exclusivamente pecuária, exclusivamente lavoura, ou na integração lavoura-pecuária. Tá? Aqui o modelo que eu vou usar mais com vocês é saindo de uma área de exclusivamente lavoura e inserindo a pecuária. Tá? Essa comparação. Vamos começar, então, falando um pouquinho da calagem. Para falar da calagem, eu vou usar aquele experimento daquele livro dos 15 anos de resultados. Ele é um experimento que a gente sempre tinha soja no verão com pastejo de bovinos de corte no inverno. Tá? Num latossolo bem argiloso. A gente implantou, essa área já estava há 7 anos em plantio direto, então era praticamente um plantio direto consolidado, já que a gente implantou. E os nossos tratamentos que a gente estava testando era aplicado no inverno, que era justamente diferentes intensidades de pastejo, com pasto mais rapado, mantendo 10 centímetros de altura, e um pasto, né, menos rapado, um pastejo moderado, que a gente chama, já mantendo aí o dobro de altura, 20 centímetros, e a área testemunha sem animais em pastejo. Esses resultados que eu vou mostrar para vocês é um compilado do que está nesses 2 artigos que o nosso grupo publicou, um em 2014 e outro em 2016. Quem tiver mais interesse em entrar no detalhe, recomendo a leitura. Então, o que aconteceu lá na área do experimento? A gente iniciou em 2001, tá?
Aqui está a produtividade da soja ao longo dos anos, variando muito por questão de déficit hídrico ou não. Então, os anos que tivemos boas chuvas foi os anos que mais produziu, e aí o nosso patamar produtivo fica aí ao redor das 4 toneladas de grãos por hectare, nos diferentes manejos, aqui às vezes produzindo mais sem pastejo, às vezes o pastejo intenso, mas na maioria dos anos sem grandes diferenças. Tá? Nós fizemos uma calagem lá no início do experimento, tá? Superficial, porque já era um plantio direto consolidado. Verificamos um outro estudo, tá, que foi publicado, que o máximo efeito da calagem nos atributos do solo aconteceu aproximadamente 2 anos depois. Tá? Durante esse período, então, a gente teve a reacidificação do solo e a gente foi lá 9 anos depois e fizemos uma coleta para ver como que estava essa reacidificação do solo com esses diferentes manejos, que é o que eu vou mostrar para vocês agora. Coletamos até 40 centímetros de profundidade, passando de 2,5 centímetros até 20, de 5 em 5 até 40. pH do solo. O que a gente observou aqui? Um pH um pouco maior na área sem pastejo, nas camadas superficiais, mas que não pegou diferença estatística. Tá? E então variou aproximadamente aí de 5 até 4,4, mostrando uma grande reacidificação do solo, mas sem interferência do manejo de inverno, de ter ou não ter o pastejo. Tá? No entanto, a acidez não é só pH, né, pessoal? Na verdade, no plantio direto consolidado, o pH até ele está cada vez perdendo mais importância. Né? É muito mais importante a gente olhar para saturação por base e saturação por alumínio. Por quê? pH nos indica a atividade do hidrogênio na solução do solo. A gente não tem uma toxidez direta de hidrogênio nas plantas. O problema do baixo pH não é o excesso de hidrogênio. É o que está relacionado ao baixo pH, que é baixo cálcio e magnésio, que reflete em baixa saturação por bases, e alto alumínio, que reflete numa alta saturação por alumínio. Tá? Vamos ver o resultado, então, da saturação por bases e depois da saturação por alumínio. Quando a gente olhou esses atributos de acidez do solo, a gente começou a ver diferença. Em todas as camadas de solo, isso pegou na análise estatística, vocês vejam que tem uma menor saturação por bases, 9 anos depois da calagem, nessa reacidificação, nas áreas sem pastejo. Em média, no perfil do solo até 40 centímetros, a gente teve 35% de saturação por base nas áreas sem pastejo, 45% quando teve pastejo, sem diferença das intensidades. E quando a gente vai ver a saturação por alumínio, a mesma coisa, só que ao contrário, né? Porque são medidas inversas, vamos dizer assim, né, do que está compondo ali a CTC do solo, e com ainda mais diferença aqui em relação à área sem pastejo, tendo uma saturação por alumínio muito maior do que as áreas com pastejo, ficando aí, em média 27% de saturação por alumínio nas áreas com pastejo e 44% nas áreas sem pastejo. Por que isso aconteceu? Fomos para estudos de balanço de nutrientes no solo, especificamente o cálcio e o magnésio, que são quem regem mais a dinâmica da acidez e a saturação por base, né? E o aparecimento do alumínio por consequência. Então, em 11 anos, foi um estudo que a gente colocou mais 2 anos aí na conta, a gente viu que perdeu bem mais cálcio e magnésio nas áreas sem pastejo, comparativamente às áreas com pastejo. Então, é uma diminuição de perda que acontece quando a gente tem a pecuária entre lavouras. Tá? Por que isso acontece? Vamos voltar na nossa figurinha das raízes. Muitos desses nutrientes, a gente sabe como acontece nos nossos solos, tende a lixiviar. Né? E o que vai acontecer com o nutriente que, seguindo a dinâmica da água, a infiltração de água no solo, desce até camadas mais profundas, vai acontecer aqui e vai acontecer aqui. Aqui, como não tem raízes, essa planta não foi estimulada a emitir mais raízes e não tem raiz até camadas mais profundas, esse nutriente segue o fluxo da água e vai embora, ele é perdido. De fato, é lixiviado. Enquanto aqui, que eu ainda tenho raiz e tenho planta viva por mais tempo, né, esse nutriente ele pode ser novamente absorvido, essa planta está crescendo mais também, como eu mostrei para vocês, e fica ali num processo contínuo com esse aumento da ciclagem de nutrientes que acontece quando a gente tem a pecuária entre a lavoura. Tá? Se a gente for fazer um cálculo, aquilo ali que a gente deixou de perder em 11 anos equivale a mesma coisa que a gente manter no solo
de 4,5 a 6,5 toneladas por hectare de calcário ao longo desses 11 anos. Tá? Então, o que isso significa? Quando a gente tem a pecuária integrada com a lavoura, a gente pode aumentar o nosso intervalo de tempo entre calagens, porque a reacidificação do solo é menor. E aí a gente achou também algumas relações interessantes quando a gente vai relacionar pH com saturação por base e saturação por alumínio. Essa relação ela é muito utilizada na fertilidade do solo como tomada de decisão para a calagem. Aqui no sul a gente tem que a nossa saturação por bases alvo, né, que não deve baixar disso, é de 65%. E se a gente for ver, esse 65% de saturação por base do solo se relaciona com um pH menor nas áreas com pastejo do que nas áreas sem pastejo, indicando que também a gente pode tolerar um pH menor quando a gente tem integração lavoura-pecuária do que quando a gente não tem. E o mesmo aconteceu com o teor crítico aí, né, limitante da saturação por alumínio, que para nós aqui é 10%, bate exatamente lá também com 4,8 de pH nas áreas de integração lavoura-pecuária e 5,2 quando a gente não tem a integração. Então, sugerindo que a gente pode admitir um pH menor tranquilamente, porque ele ainda vai significar alta saturação por bases e baixa saturação por alumínio na integração lavoura-pecuária. Tá? Por que isso acontece? Principalmente na questão do alumínio, né? Por causa desse outro trabalho a gente verificou isso, esse outro artigo que nós publicamos, que quase 80% do alumínio nas áreas de pecuária está ligado a compostos orgânicos, ou seja, de uma forma que não é tóxica para as plantas. Tá? E isso também, essas raízes, esses exudatos radiculares colaboram muito para isso. Nesse estudo, a gente viu que menos de 3% do alumínio que estava na forma trivalente tóxica para as plantas, tá? Graças a esse maior acúmulo de matéria orgânica. Ainda na questão da calagem, depois que a gente fez essa análise dos 9 anos, após os 10 anos, a gente fez uma reaplicação de calcário. Tá? E aí a gente deixou áreas com e sem calagem, né? Só daquela calagem que foi feita em 2001, isso aqui a gente fez em 2010, tá? Em que a gente reaplicou, então, quase 4 toneladas por hectare aí na superfície do solo, e ficamos analisando as áreas com reaplicação de calcário e sem reaplicação de calcário, naqueles diferentes tratamentos, durante 3 anos, com coletas de 6 em 6 meses até 40 centímetros de profundidade também. Para verificar, será que a gente ter essa pecuária hibernal e a famosa lenda do casco, né, que o casco compacta solo, não vai prejudicar a descida desse efeito corretivo da acidez do calcário aplicado em superfície? Compilação de todos esses 3 anos de análise que a gente fez, está nesse artigo também que a gente publicou, quem quiser tem lá análise de 6 em 6 meses, né? Mas aqui, em resumo, o que aconteceu, eu trago aqui para vocês nesse gráfico que mostra. Claro que cada atributo de acidez teve um efeito diferente, desceu esse efeito corretivo do calcário até camadas, profundidades diferentes, né? O pH sempre é mais difícil da gente mexer do que saturação por base e saturação por alumínio, porque depende de uma descida física do calcário, não só química, como acontece para a saturação por base e por alumínio. Mas, em média, esse calcário desceu até 30 centímetros de profundidade no pastejo intensivo, 33 centímetros de profundidade no pastejo moderado e apenas 11 centímetros na área sem pastejo. Por que isso acontece? De novo, as nossas queridas raízes. Aí a gente foi correlacionar isso, né, com as nossas análises físicas no experimento, e o que a gente nota é que até 10 centímetros de profundidade, depois do ciclo de pastejo, a gente de fato tem um adensamento do solo nas áreas com pecuária, um efeito do casco, mas que é superficial e facilmente rompido com a passagem da semeadora, principalmente se tiver uma haste, um disco. E abaixo disso, vocês vejam qual o solo que está mais compactado. É a área sem pastejo. As áreas com pastejo, olha o que acontece com a densidade. E isso tudo aqui é o efeito das raízes nessas camadas mais profundas e que faz com que o calcário consiga descer até essas camadas mais profundas. Isso vem sendo atribuído, né, todo esse efeito a vários estudos que vem sendo feitos. Esse foi um estudo que relacionou como é que está o rendimento das lavouras pós-pastejo
ou dessa mesma lavoura se não teve pastejo, aqui no sul do Brasil, em 93% dos casos, um N bem grande aqui, esse aqui é um artigo do professor Aníbal, da UFPR, 93% dos casos a lavoura produz mais se tem pecuária antes do que quando não tem. Como que esse calcário desce? Continuidade de poros, né? Essas raízes são material orgânico, vai se decompor, vai deixar esses caminhos em que as partículas do corretivo de acidez podem descer, além da presença de galerias de insetos, né? A fauna edáfica é muito estimulada quando a gente tem pecuária, por esses novos fluxos e novas fontes de energia que o animal em pastejo proporciona. Isso aqui são fotos lá do nosso experimento também. A gente abriu uma trincheira, a gente achou esse esterco incorporado por esses besouros, né? Isso aqui que a gente via na superfície do solo, a gente abriu, tá aqui o que a gente achou, a 20, 30 centímetros de profundidade. Isso aqui foi lá em 2010, esse aqui já é mais recente, segue acontecendo, tá? A gente também achou lá em 30 centímetros de profundidade esse esterco. E vocês imaginam, isso tudo são canais, são continuidade de poros que estão sendo formados que conseguem levar essas partículas do corretivo até camadas mais profundas. Além disso, tem a descida química também, eu não vou entrar no detalhe com vocês, mas é por isso que altera tão mais a saturação por base, a saturação por alumínio, né? O próprio movimento do nitrato, que pode alcalinizar se for absorvido em camadas mais profundas, ele não desce sozinho, ele leva cátions acompanhantes, por exemplo, cálcio. Aqui os dois vão ser perdidos e deixa um saldo acidificante da reação de nitrificação, enquanto aqui isso não acontece. Além dos ligantes orgânicos, né, o esterco, ele tem aí um peso molecular do seu carbono orgânico dissolvido cerca de 3 vezes maior que do resíduo vegetal, então uma reatividade muito maior, que também consegue levar alguns nutrientes importantes ligados à acidez, né, cálcio, magnésio, potássio, até camadas mais profundas. Dá essa mobilidade, com todo o efeito do solo risosférico e da exudação dos compostos orgânicos das raízes também. Bom, isso falando de calagem. Tá? Vamos falar agora, estou quase no meu tempo aqui, um pouquinho então do que muda na adubação. Para falar do que muda na adubação, a gente precisa entender um pouco sobre fluxos de nutrientes. Quando a gente fala de fluxo de nutrientes, um grande ponto a gente entender é quanto que sai, a exportação. E se a gente olha para os nossos produtos da lavoura, aqui de novo eu coloquei o arroz porque ele é bem importante aqui para nós no sul, mas vamos focar principalmente em milho, em soja, as quantidades que esses grãos exportam para obter boas produtividades, mas que a gente sabe que muitas vezes é até maior do que isso, elas são muito mais altas, até 80 vezes maior do que os produtos da pecuária, principalmente se é uma pecuária de corte. A pecuária leiteira até ela exporta um pouquinho mais, né, do que a pecuária de corte, mas a pecuária ela praticamente não exporta os nutrientes minerais, né, que são esses que são fornecidos via adubação. Então a gente vem tratando aqui no nosso grupo, né, que na integração lavoura-pecuária a fase lavoura, ela é a exportadora, ela é a que tira os nutrientes e que a gente tem que se preocupar em repor. E a fase pecuária, ela é cicladora. Por todas as razões que eu já mostrei antes para vocês. Então, nesse estudo, a gente analisou 14 anos de outro experimento de integração lavoura-pecuária que a gente tem, um solo mais arenoso, e a gente viu que entre 94% a 99,5% dos nutrientes que são exportados, que saem da área, são devido à fase lavoura. A fase pecuária colabora aí com, no máximo, 6%. Tá? Então, ela não exporta os nutrientes. Bom, pensando nisso e pensando que a gente está trabalhando com adubação de manutenção e reposição em solos com fertilidade construída, que a gente só tem que repor o que a gente tira, como que a gente faria o manejo da adubação nesse solo para grãos, para soja, por exemplo? Bom, a soja tem uma necessidade aí de fósforo e potássio, nitrogênio não, pela fixação biológica, de 14 quilos de fósforo por tonelada de grão, 20 quilos de potássio por tonelada de grão. Então, se a gente almejasse aí produzir cerca de 4 toneladas de grãos, bastaria a gente aplicar, né, um adubo formulado lá, que vai suprir isso aqui.
e lá no final vai exportar essas quantidades, né? Entra lá no início, na semeadura, essa quantidade, sai lá no final via grãos. Né? Coloca, retira. Coloca, retira. Mas e na pecuária? Como é que a gente faria isso? Vamos fazer um exemplo aqui num pasto hibernal. A zevenha é o mais comum aqui para nós, visando produzir 9 toneladas de matéria seca por hectare. Um período de pastejo aí de 120 dias, né, com esses índices zootécnicos aqui. A exportação na carne por tonelada a gente viu que é muito baixa, vamos supor aí então que a gente vai produzir umas quase 500 quilos aí de peso vivo por hectare. O que a gente teria que aplicar para isso? 30 quilos de um adubo formulado, 30 quilos de ureia, que é o que vai sair nessa meia tonelada aí de ganho de peso num período de pastejo de 120 dias que a gente teria. Será que com essa adubação, principalmente do nitrogênio, né, a gente vai conseguir produzir 9 toneladas de matéria seca? Dificilmente. Dificilmente esse nitrogênio vai sustentar esses índices zootécnicos que estão sendo propostos. Então, o que a gente faz? E se for para leite? Mesma coisa, não muda muito, só né, aumenta um pouquinho do adubo que a gente tem que colocar aqui, mas também dificilmente esses 80 quilos só de ureia vai sustentar toda essa produtividade que a gente está prevendo. Bom, então vamos ver o que esse pasto precisa e vamos adubar conforme que o pasto precisa. Só que daí são quantidades muito grandes. Olha aqui, ó, tudo que a gente teria que colocar de adubo para suprir o que o azevém extrai, tudo que ele absorve. Será que a gente precisa adubar tudo isso num solo com fertilidade construída? Olha tudo que vai sobrar. Até os problemas ambientais que podem ser oriundos disso. Então, também não. Né? Então, o que a gente faz? Quando a gente tem as coisas integradas, a gente tem que começar a olhar para o todo, que é o que a gente vem chamando de adubação de sistema. O que é a adubação de sistema? Bom, se eu tenho aqui uma soja que produziu 4 toneladas de grãos, que aproximadamente é isso aqui que vai exportar, né? Que vai sair de nutrientes, já considerando uma eficiência de 80% da fixação biológica de nitrogênio, 20% tem que vir do solo. Tá? Bom, então o que eu posso fazer? Colhi, isso aqui é um ciclo contínuo, tá? Colhemos a soja, começa a pecuária. Colhi a soja, eu vou repor o fósforo e potássio que eu acabei de exportar e vou colocar nitrogênio aí sim para crescer esse pasto. Vou colocar 150 quilos de nitrogênio. O que vai sair na carne, a gente viu antes, é aproximadamente essas quantidades aqui. E lá no final, então, vai sobrar, né? Eu coloquei isso aqui, lá na fase pecuária. Logo depois que teve a maior saída de nutrientes, que é depois da colheita da lavoura. E no final, então, desse balanço vai sobrar nada de fósforo, nada de potássio. Ótimo, porque meu solo está com fertilidade construída, eu não quero que sobre mesmo, eu não preciso que sobre. Mas vai sobrar 100 quilos de nitrogênio. Será que isso é um problema? Na verdade, isso é uma solução. Né? Porque a gente precisa, para acumular matéria orgânica no solo, que sobre nitrogênio. A matéria orgânica do solo tem uma relação carbono-nitrogênio de mais ou menos 10:1. Então, assim, para a gente acumular 1.000 quilos de carbono no solo, a gente só vai acumular se sobrar 100 quilos de nitrogênio no solo. Então, seja via adubação ou seja via leguminosa, a gente precisa, para acumular matéria orgânica, que sobre nitrogênio. Então, é isso que o nosso grupo vem propondo como uma estratégia eficiente de adubação para as áreas de integração lavoura-pecuária, antecipar a adubação que ia ser feita na semeadura da lavoura para a semeadura da pastagem, tá? Para favorecer a produção da forragem, aumentando os ganhos com a pecuária e ainda explorando a reciclagem do animal em pastejo para disponibilizar os nutrientes que foram aplicados no pasto para a lavoura. Tá? Até porque, né, pessoal, pastagem não tem consumo de luxo, né? O que é consumo de luxo? Quando a planta absorve o nutriente, reverte para partes, né, vegetativas, mas não no produto agrícola de interesse. No caso da lavoura de grãos, seria não reverter em uma maior produtividade de grãos. Agora, a pastagem, o que é o que a gente quer da pastagem? É justamente massa, é folha. Então, se ela absorver e tiver sol, esqueleto de carbono para metabolizar isso e tiver água, não tem consumo de luxo. O que a gente der de nutriente, ela vai reverter em produtividade. Tá?
Quanto que a gente vai aplicar? A dose do nutriente que se aplicar na pastagem é aquela que foi exportada na última colheita da lavoura, porque é uma reposição. Só o nitrogênio que a gente vai investir um pouquinho mais, tá? Então, aplicar logo depois da colheita da lavoura, que é quando a gente está, né, exportando esses nutrientes. E agora, rapidamente, que eu já estou, deixa eu ver, no meu tempo aqui, não vou passar demais, vou mostrar alguns resultados sobre a adubação de sistemas que a gente vem testando nesse experimento, que a gente implantou em abril de 2017, é um experimento mais recente, mas numa área que já estava há 14 anos em plantio direto. Então, um plantio direto bem consolidado. Que a gente tem também soja no verão e um pastejo de ovinos no inverno, que é uma área um pouquinho menor. Num solo já bem mais arenoso, né? Um solo que tem 15% só de argila. O que a gente testa lá? A introdução da pecuária nas áreas de soja, mas aqui para vocês eu vou mostrar só a integração lavoura-pecuária, que é o nosso interesse, e a época de reposição do fósforo e do potássio que é exportado pela soja. Se a gente vai fazer essa reposição com adubação tradicional, que seria na semeadura da soja, ou com adubação de sistema, que seria na semeadura da pastagem, logo depois da colheita da soja. Tá? E salientando, né? Uma área com fertilidade construída, teores altos de fósforo e potássio. Esses resultados que eu vou mostrar para vocês, alguns são de dissertações de mestrado e tese de doutorado em andamento, mas a gente já tem boa parte desses resultados também publicados nesses 2 artigos aqui. Tá? Então vamos lá, vamos começar com a resposta da fase pecuária, da pastagem à adubação do sistema. Primeiro parâmetro, vamos ver a matéria seca de forragem na entrada dos animais. Então, na semeadura, quando a gente faz a reposição do fósforo e potássio, na semeadura da soja e na semeadura da pastagem. Adubação tradicional, adubação de sistema. Média do primeiro e do segundo ano. Tá? A gente ganhou aí só a mesma quantidade, pessoal. A gente está gastando a mesma coisa, a gente só muda quando a gente está adubando. Tá? Porque essas 2 áreas receberam também nitrogênio na pastagem. 150 quilos de nitrogênio na pastagem. Só muda o fósforo e o potássio. Ganhamos aí 170 quilos de matéria seca por hectare na entrada dos animais, o que também pode significar a gente conseguir entrar com os animais na área mais cedo, quando a gente faz a adubação do sistema. Taxa diária de acúmulo dessa forragem, média do primeiro e do segundo ano. Ganhamos aí pelo menos 10 quilos de matéria seca por hectare por dia, quando a gente faz a adubação de sistema, fósforo e potássio no pasto e não fósforo e potássio na soja. Produção total de matéria seca de forragem, média do primeiro e do segundo ano. Ganhamos cerca de 1,5 toneladas a mais de produção quando a gente faz a adubação de sistema, comparativamente a quando a gente faz a adubação tradicional. Vamos ver o que isso reflete em desempenho animal. Obviamente, né, produzir mais pasto vai produzir mais, vai propiciar maior carga animal e vai propiciar também maior ganho por área. Lembrando, né, esses números aqui são menores porque a gente trabalha com ovinos e não com bovinos nesse experimento. E a lavoura? Bom, a pastagem respondeu muito bem, mas e a lavoura, como é que responde? Não houve resposta da lavoura, elas produziram a mesma coisa, mas vocês vejam que a gente teve 2 anos ruins, né? A gente teve uma produtividade um pouco baixa, mas nessa região e pelo tipo de solo também não é esperado muito mais do que isso, mas não teve diferença entre os manejos de adubação e nem com o fósforo e o potássio acumulado no tecido da soja, mostrando que ela estava bem nutrida. Estava bem nutrida de fósforo e potássio nas 2 situações e produziu a mesma coisa. Não houve resposta. Primeiro e segundo ano. Vamos dar um salto agora e vamos para o 4º ano, quando a gente já está consolidando mais esse manejo da adubação. O que aconteceu no 4º ano com a produção total de matéria seca de forragem? Voltamos para a resposta da fase pecuária. Seguimos com ganhos, mas maiores ainda. A gente foi para quase 3 toneladas de matéria seca por hectare de ganho com a adubação do sistema. Tá? E a produtividade de grãos de soja, aí sim, começou a responder. A gente teve uma produtividade de 6 sacos por hectare superior quando adubamos o pasto, com fósforo e potássio, e não adubamos a soja. Ou seja, a soja produz mais quando a gente aduba quem vem antes dela, que é o pasto com pecuária, do que quando a gente adubou ela.
por esse fluxo de nutrientes e pela própria construção de solo e acúmulo de matéria orgânica que esse manejo que está produzindo mais pasto está nos propiciando. E, obviamente, se a gente for olhar o sistema como um todo, né, e aí média de 3 anos, a gente tem um retorno econômico, né, em dólares por quilo de fósforo, por quilo de potássio, maior também com a adubação de sistemas, especialmente com o pastejo hibernal, tá? Que é essa comparação aqui que foi feita. Então, pessoal, para fechar, algumas mensagens finais, tá, que eu gostaria que ficasse. Em relação à calagem de manutenção para a integração lavoura-pecuária, a gente pode pensar em algumas mudanças. É claro que isso aqui tem que ter mais gente pesquisando, e aí todos os estudantes que estão me assistindo aí, ó, vamos lá, porque a gente precisa de mais gente olhando para isso e tendo mais resultados para a gente conseguir sim chegar numa nova recomendação consolidada para os sistemas de integração lavoura-pecuária, mas a gente já tem vários indicativos de que o pH crítico deve ser menor na integração lavoura-pecuária, que a gente tem que olhar mais para saturação por base, saturação por alumínio, que a dose do corretivo a aplicar pode ser sim a mesma do plantio direto consolidado, mas será que para explorar esse efeito das raízes, visando construir perfil de solo, não poderia ser maior? É algo a ser testado. A forma de aplicação na superfície, sempre. E a época que a gente vem encontrando também antes do estabelecimento da pastagem, por aqueles processos, seria o mais adequado. E pensando na adubação de manutenção, reposição para integração lavoura-pecuária, a gente vislumbra, então, que essa adubação de sistema, né, em que todos ganham, tanto a fase pecuária quanto a fase lavoura, como eu mostrei para vocês. Mas a gente ainda tem alguns desafios, principalmente na pesquisa, e aí, de novo, convoco os estudantes que estão aí assistindo, que é questão de coisas básicas para o manejo da fertilidade do solo. Né? Camada de amostragem, né? Será que a gente não tem que olhar de forma diferente para qual camada amostrar, já que a gente está mudando parâmetros de solo até camadas mais profundas, e a interpretação desses teores no solo. Né? Será que os teores críticos que a gente tem hoje, eles estão adequados para esses sistemas? Aquele gráfico lá que está no manual do Cerrado, que já mostrava que é diferente. Então, talvez a gente tenha que também investir mais nisso. Deixo meu muito obrigado a vocês. Desculpa, passei um pouquinho do tempo prometido, tá? Tentei não correr muito para também não prejudicar o conteúdo. Deixo aqui também meus contatos, meu e-mail, meu celular, o telefone aqui na minha sala, né? Se quiserem ligar, conversar, enfim, fico à disposição para todas as dúvidas que vocês tiverem agora, mas se quiserem entrar em contato depois, fiquem muito à vontade, tá?